quando ele diz vivam no Espírito e jamais vocês vão satisfazer as concupiscências da carne, ele reconhece basicamente duas coisas. Temos uma nova natureza espiritual que pode prevalecer sobre a velha, mas ainda que a ideia e os recursos sejam esses, o pau vai quebrar todo dia. O tema da minha mensagem hoje é elimine a concorrência. E já deixei claro que nós não vamos falar de negócios. O que eu e você precisamos entender é que a Bíblia apresenta diversas vezes a visão de coisas que concorrem com a vida de Deus, com a ação da palavra de Deus, com a operação de Deus na nossa vida. E ao mesmo tempo que ela nos revela essa concorrência, ela nos mostra que nós devemos eliminá-la. A solução definitiva de eliminar a concorrência da carne só acontecerá quando Jesus voltar, até que Ele volte. Uma verdade que eu aprendi e me ajuda desde a minha adolescência. A carne não converte. Tem que ir para a cruz todo santo dia. Ou seja, o que eu quero falar hoje diz respeito a um processo que deve ser contínuo na vida do crente. A razão pela qual eu estou dando como tema da mensagem o elimine a concorrência é porque é nossa responsabilidade fazer algo a respeito dessa guerra. Paulo não apresenta a sua visão de que carne e espírito estão em guerra. Ele diz para mim e para você, viva no espírito. Outras traduções que apresentam a literalidade diz, andai no Espírito e jamais vocês vão satisfazer as concupiscências da carne. Então, algo que eu e você precisamos entender é que a nossa responsabilidade se subdivide em duas coisas. Uma, investir na nova natureza e na vida espiritual. Outra, aí eu e você entendemos a declaração dele em Colossenses 3,5, fazei morrer a vossa natureza terrena. Em Romanos capítulo 8, verso 5, eu citei antes Romanos 7, desde o versículo 15, onde Paulo vai falando desse dilema. Né? O bem que eu quero não faço, o mal que eu não quero esse faço. Mas quando ele entra no capítulo 8, ele nos mostra que nós não precisamos viver necessariamente escravos desse dilema. No verso 2 do capítulo 8, ele diz, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Mas quando chega no verso 5, ele fala de uma escolha. Ele diz assim em Romanos 8, versículo 5. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Ou seja, quando falamos da briga dessas duas naturezas, a quem eu e você mais nos inclinamos é o ambiente onde nós viveremos, onde seremos governados. Então, eu falei que a minha introdução seria recapitular um fundamento. Isso é um fundamento da vida cristã. Aliás, me permite ir um pouquinho além. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, se você for rápido de endereço, eu gostaria que você abrisse lá comigo. Paulo faz uma distinção, ele divide a cristandade, ou, falando a linguagem mais atual, a crentaiada, em basicamente dois grupos. Nessa divisão ele diz o seguinte, 1 Coríntios 3, ele diz, eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais. Você pode repetir isso comigo? Diga espirituais. Aí ele continua e diz, e sim como a pessoas carnais. Repita isso comigo, carnais. Ele diz, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, e nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Pois se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Outra tradução diz, andam segundo os homens, andam segundo a carne. O que define um crente carnal? Alguém que, apesar de ter recebido a nova natureza, ainda parece viver mais sob o controle do lado de cá do que o controle da vida no Espírito. Quem são os crentes espirituais? Os que têm se deixado governar pela nova natureza. Espiritualidade não é medida necessariamente pelo comportamento. Jesus, em Mateus 6, no Sermão do Monte, fala de pessoas que estavam dando esmolas, que estavam orando, que estavam jejuando, mas ele mostra que as motivações, apesar da prática externa, sustentar ou aparentar espiritualidade, ele mostra que as motivações com que faziam isso, apenas ser visto pelos homens, era o governo do lado de cá, da natureza carnal. Então, espiritualidade não tem necessariamente a ver com a prática. Um crente espiritual, obviamente, vai demonstrar isso na sua conduta, mas alguém pode simular conduta sem ser espiritual.